escola dominical de hoje e o nosso texto está em Esdras, no capítulo 8, dos versos 21 a 23. E o tema será um chamado à consagração. Diz a palavra de Deus: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos tudo isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Quando temos esse ambiente de pandemia, nós talvez nunca estivéssemos a imaginar que haveríamos de passar um momento como este. Muitos de nós celebraram o final de ano, não houve ninguém que dissesse que estávamos numa pandemia, a não ser ouvindo alguns rumores por aí. Mas depois que iniciamos o ano, nós percebemos que havia algo que nós não tínhamos controle, nós não tínhamos ainda uma vacina, nós não sabíamos como lidar com esta pandemia, e muitas pessoas que haviam feito planos para o ano de 2020, no final de 2019, na verdade viram os seus planos durante o ano desmoronarem. As bolsas caíram, o dólar subiu assustadoramente, e as pessoas então não sabiam o que fazer, e até aqueles que estavam dirigindo a saúde, a economia e o próprio país não sabiam de certo o que fazer. Quando nós temos muitas vezes situações desconfortáveis ou situações em que nós não temos um controle ou não sabemos como lidar com elas, qual deve ser a nossa tendência? Será que é nós humanizarmos e deixa comigo, deixa nós resolvemos tudo, nós sempre damos soluções a tudo, então vamos agora tirar de letra essa situação também? Na verdade, tratar daquilo que é desconhecido e tratar daquilo que, na verdade, é algo que não se tem conhecimento, é algo que nos traz uma sensação de tremendo desconforto. E é nessa hora que a vida espiritual deve ser levada em conta, não somente nessa hora, mas em todas as horas, revelando o Deus em que nós cremos, um Deus soberano, que age sobre todas as situações, que age sobre o tempo, age sobre a história e age também na vida daqueles que estão dirigindo as nações, estão dirigindo todas as coisas. Esdras estava encarregado de levar o segundo grupo que havia sido libertado de exilados do povo da antiga aliança de volta à sua terra natal. E no capítulo 8 nós temos aqui dos versos de 1 a 14 os voluntários que estão se colocando à disposição desta viagem e deste segundo retorno. Dos versos 15 a 20 nós temos os levitas que faltavam na comitiva para ajudar no templo, e até Matthew Henry, um puritano do século XVII, no seu comentário ele diz e arrasou aqui: os levitas foram convocados, mas de que adiantaria a companhia dos filhos de Levi se Deus não fosse com eles? Então, na verdade, naquela viagem, naquela empreitada,
lá diante do rio Ahava, estavam ali, então, pensativos o que fazer, o que levar naturalmente, como será a viagem, como nos receberão ali, muitas indagações estavam ali. Com relação a usar ou não usar o auxílio dos reis, nós vemos aqui entre Esdras e Neemias uma posição bastante diferente, um pouco antagônica, inclusive. Esdras, na verdade, dispensa na sua jornada a proteção do rei. O verso 22 diz: porque tive vergonha de pedir ao rei Artaxerxes, exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Veja que Neemias, em contrapartida, como diz Derek Kidner no seu comentário, ele diz que Neemias veria essa questão de uma maneira bastante diferente, aceitando a escolta militar do rei Artaxerxes como parte da sua generosidade, enquanto Esdras fica com vergonha e diante daquilo que ele havia dito ao rei, que não precisavam de nada, que Deus os protegeria, mas depois ele volta atrás e repensa nos inimigos, na dificuldade. Neemias, na verdade, no capítulo 2, versos 7 a 9, diz: e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei, diz o texto, mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então veja as duas posições que são diferentes. Um recusa a proteção por achar desnecessária, que Deus o protegeria, e o outro pede, mostrando a necessidade de que na terceira leva de exilados Deus deveria proteger aquele grupo que lá está. Quem está certo, quem está errado? Na verdade, não tem quem está certo ou quem está errado. Nós temos duas posições diferentes, duas opiniões diferentes sobre o mesmo assunto e duas pessoas, dois grandes líderes que têm um grande interesse na obra do Senhor. Veja que não se fala em prejudicar o povo, em prejudicar o governo persa, em atacar o rei, em atacar qualquer tipo de coisa, mas a questão é simplesmente a questão da guarda que os acompanharia. Todas as atitudes creem na suficiência de Deus, intervindo na ação dos inimigos e usando estes reis persas como instrumentos de Deus, o rei Ciro, o rei Dario, o rei Artaxerxes e o rei Xerxes, depois então tantos outros que Deus usou. Uma boa posição sobre o assunto no Novo Testamento está em Romanos, no capítulo 14, onde Paulo, falando acerca daquelas pessoas que normalmente usam posições para se valer de algum benefício, Paulo então diz aqui a partir do verso 1 até o verso 12, e ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Então, na verdade, nós devemos acolher a pessoa que tem uma posição diferente da nossa, uma posição débil na fé, não para discutir opiniões. Então veja que interessante como Paulo discute esse assunto. Um crê que tudo pode comer, diz o verso 2, mas o débil, diz ele, come legumes. Quem come, não despreze o que não come.
E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um, Paulo diz aqui, tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quer dizer, veja que ele está falando aquele sujeito que tem mais conhecimento, aquele que é débil na fé, mostrando que duas pessoas podem ter opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. E ele continua no verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de vós vive para si mesmo, e nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, diz Paulo, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Paulo está citando aqui Isaías 45, verso 23. Por minha vida, diz Isaías, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O que é importante destacar aqui é a atitude de Esdras, não discutir se ele foi melhor ou pior do que Neemias. Ambos estavam trabalhando dentro do plano do Senhor. O que é importante nessa atitude de Esdras é esse seu chamado à consagração. O verso 21 diz, então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós e para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Nós temos, em primeiro lugar, uma tríplice lição diante de Esdras que está colocando e diante de Deus. A tríplice lição está mostrando que Esdras tem uma tríplice atitude, primeiramente, de jejuar, de se humilhar e de depender do Senhor. Primeiramente, a atitude dele de jejuar. Ora, o jejum era comum entre os judeus. E veja que nosso Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele vai ensinar aos seus discípulos como jejuar. Lá em Mateus 6, 16 a 18, Jesus diz, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer perante os homens que jejuam. Em verdade, vos digo, diz nosso Senhor, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai que está em secreto. E olha o que ele diz aqui, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então a atitude do jejum não era para mostrar, como os hipócritas fariseus muitas vezes queriam, mostrar que estavam meio esbranquiçados, a sua face já pálida, de tanto que estavam jejuando, para mostrar que eram espirituais.
mas Jesus condena essa atitude, mostrando que nosso Pai que está nos céus é que deve ver que nós estamos jejuando. E o jejum serve para que nós tenhamos a mente livre para pensarmos, para meditarmos, para orarmos e então tomarmos decisões, alguma decisão que seja para casar, por exemplo, com uma outra pessoa, a decisão de comprar alguma coisa, de mudar de uma localidade, a decisão de alguma coisa muito importante, assumir um cargo na igreja, um ofício, trabalhar em alguma área na obra de Deus. O jejum serve para nós, então, percebemos o plano glorioso de Deus. Então, para que Esdras tivesse, então, certeza da companhia de Deus e da bênção de Deus, e que Deus estivesse trabalhando em toda aquela empreitada, ele, então, jejuou junto com o povo lá no rio Ahava, antes de prosseguir a caminhada. A segunda atitude de Esdras foi de se humilhar. O texto mostra que ele se humilhou ali. O texto diz: apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus. Veja que a Bíblia não nos ensina a nos humilhar diante das pessoas. Nós não devemos também ser altivos diante delas. A jactância e o orgulho na Bíblia são proibidos, mas nós devemos nos humilhar diante de Deus. Ele que está ouvindo. Veja que em 2 Crônicas, que nós já estudamos na escola dominical, capítulo 7, 14, nos recomenda essa humilhação, essa atitude de oração. E 2 Crônicas 7, 14, até tem hinos que são cantados com este texto, diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha aí, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É Deus que está falando ao povo de Deus. Se antes do cativeiro eles tivessem feito isso, não seriam levados cativos. Deus ouviria a oração, Deus aceitaria a humilhação do povo de Deus. O povo de Deus costumava, em atitude de humilhação, rasgar as suas vestes, vestir-se de saco, não é? E jogar cinzas sobre a cabeça, não é? Como Jó fez, como tantos servos de Deus na Bíblia assim fizeram. Era um costume dos judeus. Nós, crentes brasileiros, não temos esse costume de fazer isso. Mas humilhar significa uma atitude que nós tomamos, mostrando que nós não sabemos tudo, principalmente nesse momento de pandemia, né? Quando a igreja deve voltar às suas atividades, de que jeito ela deve voltar, quando voltar, como serão as coisas nesse novo momento, como as pessoas estão chamando, né? Isso tudo nos leva a nos humilhar diante de Deus, para entendermos o seu plano glorioso. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versos de números 6 e 7, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, este Deus, né, em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então veja que a atitude de Esdras estava correta. Ele se humilhou diante de Deus. A terceira atitude de Esdras foi a sua dependência de Deus. Foi ele pedir jornada feliz. O texto diz da palavra de Deus que ele se apregoou um jejum, ele chamou todos para um jejum, para se humilharem, mas para quê? Para eles pedirem diante de Deus jornada feliz para os seus filhos, para tudo o que era nosso, para que Deus protegesse toda a riqueza que eles estavam levando
para levar para a casa do nosso Deus. Então, isso revela a sua dependência. Uma das revistas que nós utilizamos para preparar a lição da escola dominical, a revista Didaquê, chamada Fé e Ação, que trata dos estudos de Esdras e Neemias, na lição de número 5, somente essa parte que pegamos ali. O autor da revista, ele diz que Esdras sabia que era a mão do próprio Deus que os estava movendo, e sem esta realidade seria impossível deles continuarem, seria improvável a reforma necessária. E ele diz então, concluindo, era momento de obedecer e confiar na intervenção extraordinária de Deus. Então isso revela a dependência do povo de Deus, a dependência de Esdras no caminho do povo de Deus. Então veja que eles tinham então, Esdras tinha tomado uma atitude tríplice aqui, de jejuar, de se humilhar e depender de Deus. E qual foi o resultado? Qual foi a resposta da sua demanda ou daquela atitude que ele e o povo de Deus tomaram? Veja que quando o povo de Deus está tomando uma atitude espiritual, uma atitude que revela o quanto o povo de Deus ama o Senhor, de jejum, de oração, de se curvar diante do Senhor em adoração, em resignação, Deus vai estar ouvindo este clamor, o clamor do povo do Senhor, e vai atender à demanda do povo do Senhor. Veja que Deus ouviu a sua oração. O texto fala no verso 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. E olha o que o texto diz, e ele nos atendeu. Ele nos atendeu. Isso possivelmente ele tenha dito depois de chegarem então ali em Jerusalém, quando viram que nenhum inimigo os assoldou em toda a caminhada. Nada aconteceu, o texto registra, até chegarem a Jerusalém. Isso nos leva a pensar no valor da oração. Essa resposta de Deus, Deus atendendo a sua oração. Deus pode responder sim à nossa oração. Como Ana, que orou a Deus pedindo um filho, e Deus deu a oração, a resposta à sua oração, mandando a Samuel, que foi um grande homem de Deus. Deus pode dizer não. Paulo orou 3 vezes para que Deus lhe retirasse o espinho, e Deus disse simplesmente a ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou 3 vezes, e ele ouviu 3 vezes de Deus isso, né? Que a graça de Deus bastava. Deus disse não à sua oração. E Deus também pode deixar que continuemos perseverando em oração. Oramos geralmente nos pedidos de oração por pessoas que estão enfermas, principalmente estão enfermas pelo vírus da Covid-19. Nós oramos pedindo que Deus as cure, como curou vários irmãos queridos. Nós pedimos que Deus cure irmãos que estão com outras enfermidades. Nós pedimos que Deus dê emprego a pessoas que estão desempregadas, que foram desempregadas, muitas delas por causa da pandemia. Pedimos que também Deus esteja mantendo aqueles que estão trabalhando nos seus empregos. Deus restitua aquilo que foi perdido. Então nós podemos orar e usar esse meio de graça que é a oração para que Deus esteja abençoando o seu povo. Jesus disse lá no Sermão do Monte, quando ensinou sobre as esmolas, o jejum, ele ensina também sobre oração, ensinou aos seus discípulos, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Veja, o pai que está ouvindo a oração, ele vai recompensar. Jesus nos prometeu isso. Jesus também, em Mateus 7, ainda no Sermão do Monte, nos versos 7 a 11, ele diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai
e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, porventura, se o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então veja, Jesus nos exorta a estarmos orando. E Jesus contou várias parábolas daquelas pessoas que deveriam estar pedindo também, aquela viúva que vai importunar o juiz. Jesus conta aquela história de dois homens que foram orar, não era? Um publicano e um fariseu, mostrando que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então a oração é para aqueles que dependem do Senhor. Será que você depende do Senhor? Então você estará pedindo, buscando e batendo diante do Senhor. Veja que também Paulo exorta a entregarmos as nossas necessidades diante do Senhor. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, Paulo diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo também diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, mostrando que deveríamos pedir, bater e buscar, como Jesus ensina, e colocar as nossas ansiedades diante de Deus, as petições, as súplicas, com ações de graças, mas deveríamos ser também perseverantes na oração. Não orar um dia que nós estamos mais animados, ou a pessoa dizer, eu sinto que eu devo orar. Se eu for orar quando eu sinto, às vezes eu não vou orar. Mas eu tenho que orar porque é princípio de Deus, porque Deus se agrada da oração. Como é que nós aplicamos este texto? Se Esdras tomou essa atitude tríplice de jejuar, de se humilhar e depender de Deus, nós também somos chamados a fazer o mesmo. Quem sabe você tem algum assunto para você jejuar diante de Deus. E o jejum é bom para tomar grandes decisões e coisas que realmente você está precisando. Então jejue, ore diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, coloque-se em contrição diante dele, em temor diante dele e dependa dele em cada atitude. E esteja pronto a ouvir aquilo que Deus está respondendo. Jesus diz que nosso Pai, que nos vê em secreto, ele vai nos recompensar. Será que você está disposto a orar? Será que você está disposto a jejuar? Será que você está disposto a se humilhar e a depender de Deus? Vamos fazer isso agora. Vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Pai querido, nós muitas vezes somos tão altivos que queremos que tudo dependa de nós e não do Senhor. Por isso, ó Pai, o Senhor tem o tempo certo, as coisas certas e aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Mas queremos, ó Pai, lançar diante de Ti cada uma das necessidades de cada um dos nossos irmãos, seja aquilo que estejam passando aqui, o Senhor esteja pondo a Tua mão de poder e graça sobre eles. Ó Deus, faz isso. Para a Tua glória e louvor, nós nos humilhamos diante de Ti e aguardamos a Tua visitação e a Tua resposta, em nome de Jesus. Amém.